Saudações a todos, aqui é o professor Vladimir falando. Nessa videoaula a gente vai continuar com a nossa revisão para a prova bimestral. Um dos conteúdos da prova bimestral é identificar a coordenada x de um ponto de intersecção, ponto P, ponto de encontro de duas retas no plano cartesiano. Para facilitar a questão, os pontos conhecidos dessa reta são os pontos de eixo. Então, por exemplo, na letra A, a ideia é que o aluno ele saiba identificar a partir desses pontos a equação da reta. Então, essa reta decrescente aqui tem coeficiente linear 5 e coeficiente angular 5 sobre 5, ou seja, vai dar 1. Uma vez que ela é decrescente, fica negativo, então sua equação vai ser y menos x menos 1x mais 5. Já essa reta decrescente passando no ponto 0 e 4 vai ter coeficiente linear 4, n igual a 4, e coeficiente angular a razão 4 sobre 8. Uma vez que a reta é decrescente, negativa. Dá para observar que 4 sobre 8 é uma fração que pode ser simplificada como 1 sobre 2. E a equação da reta vai ser y menos 1 sobre 2, x mais 4. Como o ponto P é o único ponto incomum entre essas duas retas, basta igualar, certo? Colocar aqui o sinal de igual e igualar essas duas expressões, essas duas equações. Então aqui, antes à esquerda eu vou colocar a primeira equação aqui, menos x mais 5, e à direita eu vou colocar essa segunda equação aqui, menos meio de x mais 4. Uma equação racional, para se livrar do denominador 2, eu posso multiplicar todo mundo pela parte de baixo, o denominador, então eu vou multiplicar a equação inteira por 2. Ao multiplicar menos x por 2 vai dar menos 2x, 5 vezes 2 dá 10, o 2 de 2 vai se cancelar, vai dar só o valor de cima, vai ficar menos 1x ou só menos x, e 4, e aí passa a ser uma equação comum, basta isolar a variável, a incógnita de um dos lados, a parte numérica do outro, passando 8 para o primeiro membro vai ficar 10 menos 8, 2x para o segundo membro, vai ficar 2x positivo. Lembre-se que nesse segundo membro aqui já tinha menos x, ou seja, esse termo eu apenas repetir ele aqui. Continuando com a solução da equação na parte de baixo, 2x menos x aqui à direita vai dar x, e 8, aliás, e 10 menos 8 vai dar 2. Então o nosso x, o termo x procurado, a coordenada x do ponto P é igual a 2. Ok? Como exemplo, eu fiz essa letra A. Eu espero que você agora dê uma pausa no vídeo e tentem vocês solucionar essa letra B. Ok? A solução correta dessa questão aqui, você pausa o vídeo agora, tenta fazer o mesmo procedimento, que aí fica melhor para se praticar. Se você tentou e chegou no valor 21 oitavos, nessa fração 21 oitavos, então sua questão ficou correta. Passando para a segunda questão, é informar dois pontos e solicitar do aluno que identifique dentro das alternativas quais pontos estarão alinhados com aqueles dois. Então, por exemplo, nessa questão 2, há uma informação de que os pontos 2 e menos 1, 3 e 4, qual ponto, a pergunta seria qual ponto estaria alinhado a esses dois aqui. Eu coloquei poucas alternativas, A, B e C, mas é lógico que na nossa prova a gente tem 3. Uma forma de se fazer esse tipo de questão, ao invés de juntar todos os 3 para fazer um determinante igual a 0, é fazer a equação geral. Não tem só essa forma, mas uma forma de fazer é essa. E aqui já está armada a equação geral. Primeira linha são as coordenadas do primeiro ponto, segunda linha do determinante são as coordenadas do segundo ponto,
terceira linha são as variáveis x e y. Repete a primeira. E multiplicando as diagonais aqui principais, sem alterar o sinal, a gente teria 8, 3y menos x. E multiplicando as diagonais secundárias, né? Lembrando que nas secundárias troca o sinal, a gente tem menos 3, trocando o sinal fica mais 3, 4, e trocando o sinal menos 4x, e 2y, que trocando o sinal fica menos 3, menos 2y. Fazendo a conta com os termos aqui, ó, 3 com 8 dá 1, menos 3x com menos 1x, menos 2y mais 3y, ou 3 menos... Essa é a equação geral da nossa reta. E agora os pontos que estão disponíveis nas alternativas e substituir nessa equação. Aquele que zerar a equação, né? Essa forma geral sempre do lado direito você tem um zero, vai ser o ponto que pertence à reta pelos dois pontos. Então o ponto A tem coordenada x igual a 2, coordenada y igual a 1. Se você trocar lá menos 5 vezes 2, é o x, mais 1 no lugar do y, mais 1, colocar aqui 1 no lugar do y, só um momento. Então, mais 1, mais 11, você vai ter menos 5 vezes 2, menos 10, 1 mais 11, 12, 12 menos 10 dá 2, então não pertence o ponto A. Já o ponto B, se você substituir no lugar de x menos 1, você vai ter menos 5 vezes menos 1, no lugar do y o 2, mais 2, mais 11. Quando você fizer essa conta, você tem menos com menos na multiplicação mais, então fica 5 mais 2, 7, 7 mais 11, 18. Também não pertence. Ponto C por exclusão é aquele que pertence, e de fato se você substituir no lugar do x o 2, vai ficar menos 5 vezes 2, mais menos 1, ou só o menos 1 mesmo, mais 11. Então nesse primeiro produto aqui vai dar menos 10, menos 10 com menos 1, menos 11, nesses dois primeiros termos, mais 11 dá 0. Então o ponto C é o ponto que pertence à reta que passa pelos pontos 2 e menos 1, 3 e 4. Se você quiser praticar esse tipo de questão, você pode fazer o determinante com a reta que passa por menos 5 e 1, 2 e 6. Então eu indico fortemente que você pause o vídeo, né? Faça a equação geral dessa reta e veja qual desses três pontos aqui, ó, em vermelho, A, B e C, está alinhado com esses outros dois aqui. Então pause o vídeo e tente você, né, verificar se você acerta qual desses pontos pertence à reta formada por esses dois pontos aqui, ou está alinhado com esses dois. É um sinônimo esse tipo de expressão. Bom, se você fez corretamente, então você identificou que o ponto que pertence à reta, ou está alinhado com eles, é o ponto da letra B, certo? Por último, eu queria deixar em aberto para vocês essa questão 3 aqui, que é identificar um valor de uma incógnita, no caso m, para que três pontos estejam alinhados. De novo, basta fazer o determinante entre eles. Primeiro ponto lá é a primeira linha, segundo ponto é a segunda linha, então menos 1 e 4 está aqui, 2 em m eu botei na primeira linha, 7 e 8 é a última linha, terceira, repete a primeira, m e 2, e aí as diagonais principais você multiplica e permanece o sinal que der. As diagonais secundárias você multiplica, mas inverte o sinal do valor que der, e iguala toda a expressão que vai dar aqui dos lados a zero. Isso vai terminar, acarretar uma equação do primeiro grau, cuja incógnita, o termo que você vai procurar é esse, que é o m. Identifique vocês, né, qual o valor de m para essa terceira questão, né, e coloquem, né, se possível, aí no comentário dos vídeos, né? Eu encontrei o m da terceira questão valendo tanto. Bom, agradeço a todos e até a próxima aula, pessoal. Foi boa.